Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. E no episódio de hoje, a gente tem pela primeira vez, em mais de 20 episódios, nós teremos um episódio em duas partes. Nós vamos falar em duas partes sobre o que, Letícia? Demissão. Mandar embora, pedir demissão, vazar da firma, porque Layoff. a gente fala tanto sobre vazar da firma, a gente sempre fala, vai embora, né, para as pessoas. A gente sempre fala para as empresas, para de fazer cagada. E a gente decidiu entrar nesse assunto com mais detalhes, né? E hoje o foco é para você, empresa. Essa entidade que a gente ama conversar com. E aí, o segundo episódio vai ser do lado do funcionário, né, Rê? O que que a gente Uhum, dá de dicas, o que que a gente sugere para essa pessoa. Então, a gente exatamente. está dividindo em dois blocos para a gente poder ter um pouco mais de profundidade, né? Exato. Profundidade e tempo também para poder aprofundar e não ficar um episódio gigantesco de 2 horas e meia e, né, e ficar um negócio mais, né? Porque ninguém merece ouvir a gente falar por 2 horas e meia sem parar, né? Então, segue aí. Seguimos com Você Firma. E por que que é importante a gente falar sobre isso, né, gente? Porque em algum momento todo mundo vai passar, como empresa, como gestor, né? Os nossos times nunca vêm maravilhosos, prontos, perfeitos. Eventualmente a gente tem redução, né, de custo de empresa, todo esse momento de eficiência do mercado. Enfim, tem vários cenários diferentes, e aí o que que a gente acredita que você pode lidar com isso, apesar de ser um momento muito difícil, muito triste, né? Mas de uma forma positiva, né? Dentro do possível. E aqui a gente não vai exaurir completamente o tema, a gente vai falar algumas coisas assim que a gente já fez que deu certo, outras que a gente fez que não deu certo. Para ajudar vocês, mas fiquem à vontade para compartilhar, mandar aqui no Insta, né, as histórias de vocês, coisas que você acham que podem complementar. Exatamente. E, bom, eu acho que a primeira demissão o gestor nunca se esquece, né? Olha, eu já passei por algumas, Hum. mas eu lembro aqui da primeira foi bem complicado. Eu não sei quem estava mais desconfortável, se a pessoa ou se eu, né? Mas aí depois você vai fazendo tanto que fica bom, né? Vira E aquele aí o que eu filme acho. daquele cara que é contratado só pra mandar embora, sabe? Exatamente. Mas aí, assim, o que que eu. Como é um momento triste, é um momento difícil, e você, né, de certa forma, você tá fazendo a pessoa, cortando a renda da pessoa, tal, tem toda essa questão de impacto social ali mesmo. Qual que é a história que eu montei na minha cabeça, né, para eu me convencer de que eu precisava fazer isso? Um, em vários momentos a pessoa não tá feliz ou não vai ter futuro ali na empresa, então é melhor a gente cortar a relação e a pessoa vai ter oportunidade de encontrar um trabalho legal, uma empresa que valorize as habilidades dela, né? Ou então é a pessoa, aquela pessoa que tá enchendo o saco do time. E tipo, gente, vai ser bom para todo mundo, né? Não só para ela, mas assim, para a empresa, para o time, para o gestor, todo mundo, que tem muito disso, né? Uhum. E às vezes a pessoa vai querer, ela tá querendo coisa que a empresa pode dar, então ela quer dobrar o salário dela, né, a cada mês, quer virar CEO do dia para noite. E aí eu acho que assim, a expectativa da pessoa tá muito distante, é melhor ela buscar uma coisa, um trabalho que vai de fato, né, tá alinhado com as expectativas dela. E aí eu acho que assim, quando a gente traz pra gente, a gente tem um controle de fazer da forma mais suave possível, né? Se é que se tem um jeito suave de fazer demissão, né? E aí eu acho que assim, é uma palhaçada que a gente vê na internet hoje, demissão humanizada. Cara, tem demissão com respeito, né? Tem demissão, acho que é bem executada, mas assim, humanizada é forçar a barra, né? É o tipo de bullshitagem corporativa que a gente sempre fala, né? Eu vou fazer um paralelo. Um amigo meu mandou uma mensagem pra mim falando assim: Nossa, eu tô numa palestra sobre saúde mental e bem-estar e eu tô querendo morrer. E aí eu dei risada, falei: Pois é, eu falo isso pra muita gente, né? Do tipo, se você não tá resolvendo as questões que de fato impactam a saúde mental, essas palestras vão parecer palhaçada. Ele falou, nossa, assim, é um tom condescendente, assim, do tipo, ai, eu já descobri 5 diferentes maneiras de respirar, mas, né, resolver os problemas não estão sendo resolvidos. Que é a mesma coisa, é você tentar ficar. A gente já falou isso em outros episódios também. É você colocar glitter em cocô, né? Você pegou o cocô, você botou um glitter em cima, né? Botou um laço,
Olha que Tentou bonito. passar um perfume, né, pra segurar um pouco o cheiro e deu pra pessoa e falou: ai, tá aqui o seu cocô decorado. É isso, assim, porque não tem galera, boa notícia nessa hora, não é um negócio. E às vezes é boa notícia, inclusive, tá? Porque dependendo de onde você tá no mundo, é maravilhoso. Tem momentos que a gente Tomar um tá. pé na bunda, você vai andar pra frente, não pra trás, Exato, né? nossa, tem momentos que assim, você ser mandado embora é o que você precisa. Às vezes contra a sua vontade, às vezes você queria muito ser mandado embora. Quando eu morava na Alemanha, gente, a lei trabalhista na Alemanha é maravilhosa. A Alemanha é um. Se você tem um país que você gostaria de ser mandado embora, é na Alemanha. Porque tem tanta proteção legal em cima que você ganha, você tem que receber tanta grana e qualquer vírgula você processa de volta. Então, existe uma possibilidade financeira muito boa. A Alemanha é um país assim maravilhoso. Agora, para empregador, para empresa, É mais complexo. é o É um ó, né? processo desgraçado. Mas É, é muito complexo. Você falou, né? A primeira história de demissão, ela é difícil. Eu cresci em um RH, infelizmente, muito carniceiro, assim, muito carnificina. Então, na hora de mandar embora alguém, era meio do tipo, tem que mandar essa pessoa embora mesmo. Ela cometeu erros na empresa, sabe? Então não era uma coisa do tipo, não tinha uma conversa sobre eu estou impactando a vida desse ser humano. A conversa era quem sobre esse. contratou, quem treinou, quem Exato, desenvolveu. exato, exatamente. Então, eu nunca esqueço. A primeira demissão que eu fiz, na verdade, foi uma pessoa que era a primeira pessoa que eu liderei que mentiu que tinha um contrato que tinha faculdade e, portanto, a gente contratou como estagiário. Mas aí não tinha o que fazer, né? Esse foi o primeiro caso de demissão que eu participei. Mas é um negócio que dá errado muito fácil, né? Quantas vezes a gente já não viu história de gente que saiu para ser demitida, entrou na conversa para ser demitida e saiu sem saber que foi demitida. Depois os acessos foram cortados, a pessoa não entendeu nada. Porque a liderança É, que comunicou tão mal que a pessoa ficou perdida, é. né? Então, a gente tem uma teoria aqui, aliás, né, a hipótese, o teste que a gente já fez, é que são conversas. A gente precisa falar, Uhum, conversar, um assunto sério, né? Eu gosto já. Mas o que que é? A gente vai falar lá na hora, porque a pessoa já vai se tocar que é um negócio ruim. E aí, ser o mais direto ao ponto possível, você não precisa ser sem educação, você não precisa uhum, bater na mesa, você não precisa ser ríspido. Mas para falar, olha, a gente vai ter uma conversa séria, um assunto delicado, não tem forma de ser muito positivo. Então, a partir de agora, a gente tá terminando o nosso contrato de trabalho com você. Os uhum, próximos passos são esse. A razão é essa: não temos dinheiro, não temos espaço para alguém como você, vê aí, cultura, seja lá o que for a performance. Enfim, os próximos passos são esses. Aí a pessoa vai falar: não, mas. Olha, acho que agora a gente precisa programar, né, ver essas questões burocráticas e programar o seu handover, né? A passagem de bastão aí, e é isso. Acho que, enfim, eu acho que eu pararia por aí a conversa, tá? Aí eu acho que É, depois, eu, se precisar de mais deep dive, entender mais coisa, aí, enfim, ver quem que são as pessoas corretas para fazer. eu Mas acho, eu acho e que é isso. eu concordo, eu acho que tem um nível de ser direto. Eu acho que essa conversa, ela nunca pode ser a última, ela nunca pode ser a primeira coisa. Essa conversa de feedback, ó, essa conversa de desligamento, ela tem que ser o último recurso. Ela é sempre o último recurso que você tem. Por várias razões. Ela é o último recurso, porque você vem trabalhando plano de desenvolvimento, entrega, etc. A coisa não está saindo, e aí você sente e tem essa conversa. Ela é o último recurso, porque teve um problema de compliance, uma coisa legal. Já participei de situações onde tinha gente cometendo crime na empresa, e o desligamento foi pá, ali no momento. Às vezes é o último recurso, quando, dependendo da situação, a pessoa, você precisa desligar alguém por, enfim, quebrar alguma coisa que não devia ter quebrado. Que aí entra na questão legal, né? E também o último recurso, se é um momento de layoff. Acabou o dinheiro na organização, porque, de novo, vamos sempre repetir, porque você, liderança, contratou demais, não planejou direito e tal. Às vezes tem coisas fora do nosso controle, que o mercado realmente dá uma bagunçada às vezes. Mas, em geral, assim, você não planejou direito. Mas tá bom. Tem que mandar embora também. Sempre vai ser o último recurso. Porque a pior coisa que uma conversa de desligamento pode ser é quando pega de surpresa.
né? Quando pega de surpresa. E aqui, a gente sempre pode pensar nos extremos, né? Um caso de compliance, alguém fez alguma coisa legal, alguém quebrou uma regra da firma, alguém vazou informação confidencial para outra empresa. Isso acontece, né? Layoff. A gente tá falando aqui do dia a dia, desligamento dia a dia. Não tá funcionando, a pessoa tem, sei lá, um comportamento que não tá com a cultura, talvez um comportamento tóxico, não tá entregando, a gente tá tentando. Não pode ser pega de surpresa. No primeiro, sei lá, trimestre que o ser humano entregou, você não chama o ser humano na sala e fala, gente, obrigado, tchau. Você deu tempo de conversar? Quantas conversas eu tive? Com lideranças falando, tá bom, você quer desligar, tá. Você já fez isso? Você já conversou? Qual o plano de desenvolvimento? Já respondeu? Não tá funcionando, eu sei que não vai funcionar. E aí tem casos que realmente não funciona, a liderança realmente estava certa, e tem casos que, porque a criatura não estava afim de fazer o trabalho dela. Eu lembro que uma vez eu recebi uma pessoa no meu time, assim, que foi justamente assim, eu entrei num time e o pessoal falou assim, parte do seu papel com essa pessoa vai ser decidir se essa pessoa precisa ser desligada, tá? Porque a gente tá a ponto de desligar essa pessoa. Aí eu entrei. Que grande passada de abacaxi, né? Não, pois é. Mas assim, como eu queria trabalhar nessa área, né? Como eu queria atender essa área, eu aceitei com um sorriso daqui até aqui. E eu sou um ser humano que eu não desisto muito fácil, não, de pessoas do meu time. Aí isso funciona pro bem e pro mal, né? Eu não desisto muito fácil, não. Então, eu lembro que eu fui tentar entender. E aí, no final do dia, o que era? Era uma falta de clareza do papel dessa pessoa. As pessoas tinham uma expectativa, a coisa estava tão bagunçada. E eu lembro que foram poucas conversas de alinhamento do papel com a pessoa e com as pessoas que ela atendia. E assim, coisa de 3, 4, 5 meses depois, essas clientes, essas pessoas estavam me infernizando para dar um aumento para essa pessoa, né? Porque é uma questão, às vezes, simples que dá para resolver, que não vira um desligamento. Então isso daqui é para dizer que é sempre o último recurso e tem que ter depois de várias conversas, de não tá rolando. Por isso que a gente inferniza as pessoas em empresa a dar feedback, porque quanto mais você conversa, quanto mais as pessoas sabem, mais aberta é a conversa, mais a pessoa sabe. E quantas casos você já não viveu, galera, que o ser humano foi mandado embora porque não tava funcionando e o time ficou lá, bateu palma, falou graças a Deus. Eu nunca esqueço um dia que eu Já tava numa foi empresa. tarde. Exato, mandaram a gerente da área embora. E eu nunca esqueço que aí uma outra gerente chegou e falou, gente, queria só avisar pra todo mundo, né? Queria avisar pra vocês que a gente desligou a pessoa, porque realmente, não sei o quê, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Eu juro pra você, a reação das pessoas foi essa. A pessoa falou, tá bom, gente, tá bom. Eu acho que você trouxe aqui, né, duas coisas, né? É a questão de dar o aviso para a pessoa. Então, lembra lá, quando vão cortar a sua luz, eles mandam uma cartinha, 2 cartinhas, mandam e-mail, falam, olha, se não pagar, a gente vai cortar. Então, assim, né, o que a gente tem que ter? Primeiro, o que é esperado desse funcionário? Assim, 100% das conversas que eu faço com clientes, mentorias, o pessoal não tem isso claro, Nunca. né? Então, assim, para você poder cobrar da pessoa, você tem que ter claro o que é esperado dela nesse ciclo aí, seja trimestral ou semestral. Né? Exatamente. Segunda coisa, você tem que dar o feedback várias vezes, falar, olha, isso tá funcionando, isso não tá funcionando. Não é nada complexo, gente. Aí você deu uma vez, você deu 2, você deu 3, não melhorou, aí você fala, olha, então a partir de agora, nesse período aqui, que pode ser 1 mês, 2 meses, a gente vai estar num período para entender, vamos ver o que a gente precisa fazer para você se desenvolver, né? Então, às vezes mudar a posição, às vezes é reduzir escopo, às vezes é ter um apoio a mais, uma gestão mais próxima, por aí vai. Passou esse período, não recuperou, acho que já tá todo mundo sabendo que vai ser demissão. Tem Né? Acho que vocês empresas que podem. colocam um processo em relação a isso, sabe? Do tipo, putz, não tá rolando, a gente, sei lá, você tem 3 meses pra recuperar. Você tem, dependendo se é uma coisa mais drástica, você tem 1 mês pra mostrar melhoria. Se você não mostrar melhoria nesse 1 mês, aí a gente entendeu que não funcionou. Mas você tá delimitando ali um tempo. E às vezes o tempo ele acaba sendo muito mais subjetivo do que objetivo, porque ele é mais um sinal do tipo, olha, você tem tanto tempo para demonstrar melhoras, né? Principalmente se você trabalha num tipo de trabalho que não tem muito. Não tem, sei lá, indicadores super claros de performance, né? Não tem coisas assim super objetivas e diretas. Mas são mecanismos e ferramentas que ajudam a preencher esse espaço que naturalmente às vezes a gente não sabe como preencher, que é justamente para essa conversa que a Lelê tá falando, que é como é que eu tenho essa conversa, não só de expectativa, porque isso é outro problema, né, que a Lelê falou que a gente vive muito,
principalmente com os nossos clientes e trabalhando nas empresas também. Mas o outro ponto de como eu, como liderança, olho para ter uma noção de horizonte, um mínimo de horizonte de tempo, para falar, beleza, daqui nesse tempo aqui essa pessoa tem para demonstrar melhoria. E o que que é melhoria? Às vezes a melhoria não quer dizer que eu tenho 3 meses para virar 180, mas eu tenho 3 meses para chegar até, eu não vou chegar em A, mas eu não vou chegar de 1 a 2, eu vou chegar de 1 a 1,7, por exemplo. 1,4, porque eu já tô melhorando, né? E por aí E vai. sempre colocar objetivos que são factíveis, né, gente? Então, assim, Exato. a pessoa é gestor -10, virar um gestor 1000, Aí em você um tá mês, passando dois a meses, mão na não vai, perna, não a resolve, mão na né? perna, olha, não é passar a mão na perna, passando a Opa! perna. Você não tá passando a mão na perna de ninguém. Você tá passando a perna do ser humano pro ser humano ser mandado embora. Aí é você colocar o ser humano pra você mandar Renato, embora. hoje é sobre demissão e não sobre A gente já assédio. falou sobre assédio no Dia dos Namorados, galera. Vejam esse episódio, ele é divertido. Mas é isso, assim, se É. você faz esse tipo de coisa. Eu tô indo pegar minha água ali, pra quem tá assistindo, eu tô meio contorcido. É, é isso. Se você coloca objetivos irreais, é porque provavelmente você tá querendo mandar essa pessoa embora e você tá querendo sabotar Aí é ela. melhor assumir o erro que você E fez mandar. cagada e demitir Exato. logo, E se demite já logo de quebrou uma o vaso, vez né? e já vai, né? É. E aí tem esses casos, assim, que de pessoas que são... Aquelas pessoas que acabam drenando a energia do time, que a gente fala, ai, mas precisa da pessoa. Olha, se ela tá te dando muito mais trabalho do que te ajudando, provavelmente você já deveria ter tomado essa decisão há muitos Exato. anos atrás. Porque talvez essa pessoa tá entregando, mas o seu potencial de entrega poderia ter sido muito maior se o time inteiro estivesse entregando. Porque um ser humaninho pôde ali apodrece todo mundo. Não, e assim, mais atrapalha. Às vezes todo mundo tá querendo entregar e a pessoa tá atrapalhando. Eu já tive vários casos assim, Exato. né? E aí, a hora que você manda embora, é isso que o Rê falou. Nossa, que bom. Todo mundo, ai, demorou, né? Então, acho que Exato. tem esses pontos, assim, né? Desse antes a demissão, aí, obviamente, você tem que fazer todo o cálculo ali do impacto em folha para ver o teu fluxo de caixa, que você vai ter que pagar alguns, né? Alguns valores aí para essa pessoa, mas aí você tem que pedir para a pessoa fazer o cálculo ali, o contador, ou a pessoa da folha, para te ajudar com isso, e ver Exato. as datas ali que fazem sentido ou não para obedecer aí os processos que você tem da empresa, E sabe por né? que não é legal enrolar demais? Porque quanto mais tempo esse ser humano tem na empresa, mais caro vai ser pra mandar essa pessoa embora, né? Então não deixa É, aqueles seres humanos que ficam 35 anos na empresa, que ninguém aguenta, que ninguém quer mais, e aí ninguém manda embora porque vai ser uma bica, né? Desligar esse ser humano é, também financeiramente. Então, né? Vamos ser pessoas espertas ali nesse momento. é. E assim, eu recomendo também levantar os potenciais liabilities trabalhistas que tem, né? Então, ou a pessoa tá com uma doença séria, Uhum. eventualmente não pode demitir, ou acabou de voltar de férias de licença maternidade, tem todos os prazos. Então, Exato. também recomendo olhar muito bem isso, porque eu já peguei empresa que demitiu funcionário que estava com câncer, e depois viu que não podia demitir, teve que reincorporar, né? Então, tem Exato. várias questões nesse sentido que é importante. Exatamente. E eu acho que aí preparar um pouco essa comunicação, né? Então, você já decidiu tomar uma decisão, a pessoa vai ser demitida. Preparar o que vai ser falado, por quê antes, e alinhar isso com a pessoa que vai entrar com você. Normalmente entra o gestor e uma pessoa da RH, mas pode ser o gestor do gestor, o que funcionar aí na sua empresa, né? Mas Uhum. alinhar, então, ó, qual que é a mensagem que a gente quer passar, qual é o sucesso, eu acho que sempre fazer da forma para não quebrar o relacionamento, pelo menos tentar, porque eventualmente você pode precisar de alguma coisa desse funcionário, né? E não Então, já ouvi terceiriza. histórias. Não terceiriza a Não comunicação. terceirizar. É É, você que contratou, você é a liderança da pessoa, é você quem tem que passar a mensagem. Você pode ter um ser humano ali, como ela falou, para um apoio emocional, um apoio técnico, mas não terceiriza a mensagem. Porque a pior coisa que tem é aquela história da pessoa que quer mandar embora, só passa lá no RH e fala, ai, passa lá no RH. E o RH faz ligamento. Não faz o menor sentido isso. eu já vi, tipo assim, secretária, assistente da pessoa CEO. Ah, então, eu tô aqui para comunicar seu desligamento, então, mas e aí, a pessoa CEO, né, que é o chefe, como é que é? Exato. Não, E então, mas e tem essa preparação, e aí eu acho que quando a gente fala, é deixar muito claro que é uma notícia ruim, não é a hora de ficar dando feedback. Ai, mas você é muito bom, mas a gente precisa te cortar. Não, se fosse tão bom assim, não tinha cortado, gente. Aí vamos exato. parar com hipocrisia, né? E deixar a mensagem clara, que a mensagem que precisa ser entregue você não, nós estamos quebrando aqui, terminando esse contrato de trabalho agora, e os próximos passos e handover. Eu acho que são esses pontos aqui dessa comunicação, né, Rê? E é uma questão do certo a se fazer, porque se a gente for pegar no mínimo da lei, você só tem que comunicar a empresa decidiu terminar o seu contrato de trabalho. Ponto. Você, por lei, não tem que justificar.
por lei. Mas isso significa que você é um babaca se você faz isso, né? É babaquice, é gente escrota. Existe um mínimo de cuidado com o ser humano de comunicar. Estamos te desligando porque não funcionou. Por isso que a gente fala sobre isso ser o último recurso, porque você já vem conversando com a pessoa. Essas conversas já vêm acontecendo. Essas coisas. A conversa de desligamento é quase que tipo, gente, a gente tá tentando trabalhar no relacionamento. A Lê falou isso pra mim uma vez, eu nunca esqueci. Desligar alguém ou ser desligado é que nem um fim no relacionamento. Pode, sendo incrível ou sendo péssimo, vai ser sempre livramento. Independentemente do que for, vai ser sempre uma forma de livramento, porque não estava funcionando. De alguma forma. Aí foi injusto, você se livrou de um lugar injusto. Às vezes fudeu financeiramente, infelizmente acontece. Mas no final do dia acaba sempre sendo, né, É. uma forma de livramento. Mas assim, você não vai ser bem quisto todas as vezes, entendeu? Eu tenho certeza, tem um monte de Exato. gente por aí que me odeia, que deve ter me xingado horrores, mas assim, é o Uhum. papel. A partir do momento que você tem uma empresa, que você é um gestor ou uma gestora, você precisa fazer isso, gente, Exato. E né? parte Então, do assim, seu você não tá papel é confortável com isso. afetar. Pensa nessa frase. Parte do seu trabalho é afetar o ganha-pão de uma pessoa. Isso faz parte do seu trabalho. Em algum E você pode momento. afetar pro positivo ou pro negativo, né, Rê? Exato. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de tomar essa decisão. E por mais que a pessoa esteja na entidade empresa, você ainda representa a entidade empresa para a pessoa que tá ali, a pessoa que tá sendo desligada, né? Para a pessoa que tá sendo desligada, a pessoa do seu time. Você representa essa entidade empresa, porque a gente sempre fala a empresa decidiu, né? A gente decidiu. Porque geralmente essas decisões, quando elas são bem feitas, elas não são. Elas são em comitê. Você não deveria tomar essa decisão sozinho. Né? Essa decisão deveria passar por outras pessoas para ter certeza que você não Para tá o RH, viajando. para o seu gestor, para os seus Exato, pares, né? Eventualmente tentar entender o que o time está falando dessa pessoa. E exato, muitas vezes a gente vê, tipo, o chefe não vai com a cara daquela pessoa e corta, né? Em muitos exatamente. lugares, assim. Então, eu acho que é uma decisão coletiva. Eu acho que a gente já fez muito isso, né, Rê? Com Em vários certeza. lugares que a gente passou, acho que até dentro do nosso time, muitas vezes, né? A gente falava, olha, Uhum, tem uma pessoa assim, como é que vocês estão vendo? O que vocês acham que uhum, seria? Então, não deveria ser uma decisão top-down, né? Ela deveria ser exato. consultada. Eu acho esse ponto super importante, assim. Exato, e assim, por isso que tem muita gente de RH que te inferniza pra você, que é líder de negócio, tentar fazer comitê de pessoas, reunião de pessoas na área, minimamente, pra vocês terem um espaço pra conversar, pra você ter outra pessoa que vai te desafiar e falar, ó, essa pessoa tá tóxica, ó, o negócio É, é o quarto mês seguido que você tá aí, me assim, falando que o negócio não tá rolando, ô, né? Rê, eu acho que tem que ter esses fóruns para conversar sobre isso. Eu acho que o meu ponto é o como, né? Porque senão fica aqueles negócios, reuniões Uhum, com 1 milhão de gente, que ninguém participa, que não faz o menor sentido, assim. Acho que tem que arrumar um jeito de fazer que funcione, que seja é, rápido, né? exato. E aí, assim, eu acho que fazendo um resuminho aqui, né, dos pontos que a gente não recomenda, né, ou não teve, assim, não teve sucesso aqui, é não pegar a pessoa de surpresa, né, então, a gente fechando aqui, né, salvo os casos de compliance ou layoff, né, então, compliance. O que é compliance? A pessoa tá roubando, a pessoa tá Uhum, assediando, aí não tem como a gente deixar a pessoa muito tempo na empresa, né, e às vezes você tá conduzindo uma investigação confidencial, ou então layoff que, puta, você já tá falando para a empresa, a gente tá com desafios tal, e aí não dá para avisar muito, né? Não dá para ter plano de desenvolvimento, porque aí são outras razões, né? uhum. Que não tá uma pessoa só na sala, né? Então ter sempre uma pessoa junto, mais de uma pessoa, 2 pessoas, né? Por segurança, porque a pessoa pode alegar algum tipo de violência, de assédio nesse Sim, momento. já ouvi história. Eu lembro que quando eu dei um treinamento sobre como fazer desligamento, que é muito pautado nesse que a gente tá falando hoje. A gente ouviu uma história na sessão e foi. Na sessão, eu nunca esqueci a história de uma pessoa que falou que tava numa sala fechada, sem câmera. E a pessoa começou a se bater, se arranhar, gritar. E aí, quando acabou a reunião, a pessoa alegou que a pessoa que tava lá desligando ela espancou ela. E não tinha ninguém que provasse a favor nem contra, porque eram as duas pessoas numa sala sem câmera. Então, é foda esse tipo de coisa? É foda. Tem que ter testemunha, né? É foda falar isso? É foda, mas a gente, independentemente do lado da empresa ou do lado do ser humano, a gente tá lidando com o ser humano. E o ser humano sempre vai ser imprevisível. E esta é a realidade do mundo. E isto é, infelizmente, o que a gente vai viver sempre, né? Eu queria lembrar É, uma coisa sobre dos pontos que a gente falou, que foi um ponto que a gente não falou. É que quando você vai desligar uma galerinha, não vamos fazer o que o Google fez, né? Que de repente uma galera acordou e, putz, recebeu um e-mail, né? Ali, bum, não tô mais.
Não faça que nem, eu não lembro o nome da empresa, que botou todo mundo num Zoom, né? E pá! Todo mundo você tá aqui no call, demitido. Não. Conversa com cada pessoa. Não me inventa de marcar a reunião pra semana que vem. Se você sabe que vai demitir, chama numa reunião no mesmo dia, No 5 minutos mesmo dia. antes. Sim. Uma boa prática que a gente fazia pra não criar pânico e desespero no ser humano. Cria um dia lá no horário que você sabe que o ser humano vai estar disponível. Bota lá você e o segundo ser humano. Se é no Zoom, manda o link do Zoom. Se é numa sala de reunião, chama na sala de reunião, entendeu? Mas vai ser de sopetão. A conversa de desligamento geralmente vai ser um pouco de supetão, assim. Vai ser meio assim, porque semana que vem vamos falar sobre o seu desligamento. É meio esquisito, né? E outra coisa que eu também aprendi, não desliga numa sexta-feira. Não me inventa de desligar numa sexta-feira. Né? A pior coisa é desligar numa sexta-feira, porque a possibilidade de ser uma notícia ruim é muito maior do que ser uma notícia boa, a pessoa ser desligada, né? A pessoa achar, putz, graças a Deus eu tô sendo desligada, é a exceção da exceção. Então, desligar na sexta-feira nunca é uma boa ideia, né? Não é. Não é uma boa ideia. Porque acabar com o final de semana do ser humano, da semana, e desligou no começo do dia. Não me inventa de desligar no final do dia. Porque a pessoa trabalhou o dia inteiro, e aí você fala lá, e a gente tá desligando. Então a pessoa trabalhou o dia inteiro, pra quê? Desliga no começo do dia. Exatamente. É. Entendeu? Desliga. E aí, assim, eu acho que tem um ponto que a gente nunca sabe como a pessoa vai reagir, né? Exato. Até aquela coisa, se prepare para o pior e espere e tenta, né, reza para o melhor acontecer. O que Exatamente. não é legal fazer nessa hora? Dar feedback para a pessoa. Ah, então você foi muito bem nisso, mas nisso você não foi bom. Porque assim, não é, agora a gente não quer que a pessoa se E a desenvolva, pessoa não né? vai trabalhar naquilo, né? Você tá tirando da Não, empresa. exatamente. É. E aí ela, não, mas por que eu quero saber? Assim, gente, tem que saber cortar. Falar, olha, agora os próximos passos são esses. A gente vai trabalhar no handover, que é isso. E se depois se a gente precisar voltar a conversar mais, a gente volta. É isso, acaba que ela divide em duas etapas. Se você quer fazer alguma outra conversa, quer explicar um pouco melhor o motivo, mas assim, deixa a pessoa receber a mensagem, a Exato. pessoa vai surtar, deixa ela surtar na casa dela, chorar. Baixa a poeira e se precisar ter alguma outra conversa, conversa. Mas assim, tem chance da pessoa chorar, gritar, se desesperar. Tem chance da pessoa ficar agressiva, começar a rebater o que você tá falando. Não engaje Uhum. nisso. Então, aí, enfim, fala sobre os próximos passos, né? Com quem que ela vai falar, quais são os próximos passos, o que tem que fazer, até quando que ela fica, por aí vai, e acabou, gente. Pois Eu acho é. que, né, em grandes pontos, né, Rê, eu acho que é mais ou menos isso, né? Não sei se tem outro ponto que você queira complementar, que você queira trazer, ou então tem alguma história que você lembrou que foi engraçada, que você queira compartilhar. Não, eu acho que eu não tenho nada mais a complementar. Eu acho que esse é um tema que ele é mais transacional, né? Quando a gente fala com a empresa, por isso que a gente queria dividir isso em 2 episódios. Porque hoje é meio transacional essa conversa, né? Assim, ela é bem. Por isso que quando a gente tá no RH, quando a gente faz parte do RH, a gente inferniza pra ter algum nível de organização nisso, porque tem muita coisa que envolve, né? E assim, a gente provavelmente, você tem a certeza que as pessoas de RH já passaram por tudo. Já mandaram as pessoas embora por tudo. Eu já mandei. Já participei de desligamento de gente que foi mandada embora. Aliás, não, eu fui consultado sobre uma pessoa que foi mandada embora porque tirou foto pelada no banheiro da empresa, né? E aí, do tipo, moralmente, será que faz sentido ou não? E aí, toda uma conversa moral sobre isso. Gente que foi desligada porque transou na escada da firma. Gente que foi desligada porque tava vendendo remédio que não podia vender. Gente que foi desligada E porque, mulher que enfim. fazia assédio com os caras. Exato, uma mulher que assediou. É interessante isso, porque é uma troca de paradigma, né? Fiz parte do desligamento de uma mulher que assediava um cara, e assim, era claro. E não era nem uma relação de poder, viu? Porque se fosse uma relação de poder, existem até mais casos. Era realmente uma questão ali que aconteceu. Então, assim, você tem a certeza que você tem um coleguinha que trabalhou em RH há pelo menos uns 3 anos? Uns 3, você tem a certeza que esse ser humano já viu uns negócios, umas loucura. É A coisas gente se assim. ferra, mas se diverte, né, Rê? Tem muita história pra Exato. contar, né? Quando a gente tá na vida de RH, a gente se ferra, mas a gente se diverte. Então, por isso, galera, o que a gente tá dizendo hoje pra você aqui é que esse é o desligamento humanizado. O desligamento humanizado é você dar uma porra de uma cesta de comida.
né? O desligamento humanizado é você permitir a pessoa ter, sei lá, acesso a seguro-saúde por mais alguns meses, dependendo da situação da criatura, Não é entendeu? da cesta de chocolate, tá, galera? Exato, exatamente, entendeu? É você permitir que a pessoa tenha, por um tempo ali, pelo menos algumas coisas para poder se manter, para poder se ajudar e etc e tal, né? Não é essas coisas que a gente faz. E desligamento não é o tipo de coisa que a gente faz festa no Instagram, no LinkedIn sobre, né? E aí, ou se tem uma coisa, se você, ou se dá probabilidade quase nula de ter uma pessoa que é CEO nos ouvindo, deixa eu contar uma coisa pra você. Aprenda com o CEO que fez isso ano passado. Não tira foto chorando, tá? Não tira foto chorando, que você, Ai, ai, me sinto gente, muito pelo mal porque amor, foi né? responsabilidade minha. Claro, não tira foto Vai chorando. falar na terapia isso. Exatamente, porque você continua ganhando 20 vezes mais que a galera que foi mandada Você embora. poderia ter pedido demissão e deixado as pessoas na sua empresa, né? Exato, exatamente. Você poderia ter mandado embora um executivo que você contratou, que tomou um monte de decisão, e não o time dessas pessoas executivas, É, né? né? Enfim. Mas é isso, galera. É Acho que isso. era isso que Contem tínhamos as pra suas falar. histórias, mandem as histórias, compartilhe o podcast, dê uma notinha legal pra gente e perguntas, dúvidas, podem continuar mandando, vão ser super bem-vindas. Exatamente. E se você quiser, assim, discretamente passar pra sua empresa, falar: Menina, olha esse episódio que super interessante, educativo. Manda. Manda lá pra ter um recadinho, um negócio. Tá bom? Tá Então, bom, beijo, gente? pessoal. Beijo!